Shalom, meus irmãos, um bom dia para você conectado nesse momento. Eu dou as boas-vindas aos nossos amigos que estão aí ao vivo, nossos irmãos que estão compartilhando esse link nesse momento, que vão prestigiar mais um estudo da palavra. Hoje é Shabat, é descanso, e nós vamos juntos, mais uma vez, se encontrar com o Criador. Mas antes, vamos orar? Fechemos os nossos olhos para falar com o Criador. Yahuwah, nosso Eterno, te damos graças pelo Shabat de descanso, pelo memorial da criação, da redenção e do teu poder, do teu nome verdadeiro. Pedimos, Pai, que nos guie agora em toda a verdade, ao entender, Pai, os enganos que estão ao nosso redor, principalmente desmascarando os falsos profetas. Em nome de Yahushua HaMashiach, pedimos a tua bênção e a clareza de discernimento sobre as pessoas que vão assistir esse vídeo. Assim seja. Amém. Meus queridos, para você conectado, nós não somos profetas, vamos deixar claro isso aqui. Nós somos estudiosos da palavra, não temos prosélitos ou fazemos proselitismo, nós não queremos ter seguidores, senão apontar as pessoas para o único pastor, o único sumo pastor, que é o Messias, o nosso líder, é o nosso cabeça. Não temos nenhum outro cabeça, nenhum outro líder, a não ser o Messias. E, em segundo lugar, nós também não temos fins lucrativos, não fazemos política, portanto, tudo que fazemos é com a pureza de coração, esperando chegar ao fundo da verdade. E hoje nós vamos falar sobre essa avalanche de falsos profetas que estão em toda parte hoje, e principalmente aqui no YouTube. Vamos falar dos profetas do YouTube também. Eu vou ter a ética de não citar nomes, mas eu vou citar as profecias deles, certo? E vou aqui ilustrar para que você compreenda, né, do que nós estamos falando, ok? Então, vamos começar. Como identificar os falsos profetas? Lobos vestidos em pele de ovelha. Primeiro de tudo, o falso profeta, ele não vem com a aparência real. Lógico, senão ele vai afugentar pessoas, que é o maior objetivo deles, é angariar números. Diferente dos profetas da Escritura, todos eles eram perseguidos, eram mortos, eram espancados e não eram aceitos. Então nós vamos mostrar a real face dos falsos profetas. As Escrituras nos mandam provar os espíritos e saber se eles procedem do Eterno ou não. As Escrituras também nos admoestam quanto aos enganos dos falsos profetas nos últimos dias. E o primeiro teste que nós vamos avaliar são os frutos. Que tipo de frutos os profetas ou seus seguidores estão produzindo? Será que são os frutos do Espírito? Será que são bons frutos de justiça, de bondade, de paz, de amor? Nós vamos avaliar. Nosso Messias disse em Mateus 7, 15 a 16: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Frequentemente eu tenho observado que os falsos profetas, tanto os que fundaram denominações, como aqueles que estão aqui no YouTube, eles vêm com uma aparência humilde e vêm se colocando como alguém iletrado, alguém sem muita formação educacional, sem muita cultura. Tem um aí até que faz questão de falar errado, põe os títulos dos vídeos errado, português muito mal falado, que é para dar uma impressão de humildade, que ele é uma pessoa que não tem muita malícia, ele não está ali para se autopromover, e muitos deles agem assim. A Escritura disse: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Então veja, é impossível produzir bons frutos todo o tempo sendo uma
uma árvore ruim, uma árvore doente. Inevitavelmente surgem os escândalos. Você vai ouvir falar que eles cometem adultério, que eles roubam, que eles mentiram, que eles participaram ativamente em corrupção, que eles estão envolvidos em algum tipo de falcatrua. E isso é uma coisa muito recorrente no meio do falso profeta, ou dos falsos profetas, ou profetisas, como também existem muitas profetisas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, queridos, número 2, a avareza. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então veja só uma coisa interessante. Sempre houveram falsos profetas, sempre. O que acontece é que ao chegar no tempo do fim, né, os últimos dias, isso vai se tornar cada vez mais frequente. À medida também que o povo não estuda a Bíblia e os grandes eventos cataclísmicos vão acontecer, então o povo vai ficar sem rumo. E esse é o momento perfeito, a tempestade perfeita, para o falso profeta se aproveitar do rebanho despreparado, né, e incauto, e enganá-los. Né? Imaginem as coisas que vão acontecer ainda e como eles vão argumentar e como eles vão inventar coisas para explicar os eventos que vão acontecer. A Bíblia diz que eles introduzirão encobertamente heresias de perdição, ou seja, são doutrinas que afetam pontos de salvação importantes, já pré-estabelecidos na Escritura, e negarão Yahushua, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Falando em negar o Messias, isso é uma coisa cada vez mais comum, principalmente no meio do judaísmo messiânico. Nós temos alertado sobre o perigo de querer se judaizar, sem, no entanto, levar em conta a mensagem das duas casas de Israel, que é uma inclusão de judeus e gentios, é uma mensagem que abrange não só Judá, os judeus, mas abrange todas as tribos de Israel, inclusive as dispersas, as perdidas, e que ela é centralizada no Messias, e não nas tradições, nos livros falsos que o judaísmo prescreve. Né? Diga-se de passagem, Zohar, Talmud, Cabala e tantas outras doutrinas e preceitos de homens que eles incluem. Então, isso é perigoso. E por isso que muitos estão negando o Messias, porque, infelizmente, eles estão incorrendo em tradições humanas, em heresias de perdição, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Quem nega o Mashiach está fadado à perdição. Infelizmente, é o que a Bíblia diz. E muitos, não poucos, e muitos seguirão suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Queridos, dissolução é uma expressão que implica imoralidade, impureza, corrupção, maldade, tudo no sentido pejorativo está incluso em dissoluções. E é exatamente isso que acontece com aqueles que negam o Messias e negam os mandamentos. Eles incorrem nesse tipo de apostasia e pelos quais é blasfemado o caminho da verdade. E agora fica mais interessante. E por avareza, por amor a dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Eles farão comércio com vocês. E isso é uma característica recorrente dos falsos profetas. Eles almejam galgar um status e uma posse, um acúmulo de riquezas tão grande à custa dos fiéis, que eles vão mentir e fazer tudo para conquistar isso. Nem que eles digam que pertence à igreja, que pertence aos membros, nem que eles digam que aquele império, na verdade, é um império do povo.
O povo, infelizmente, é engoldado nessa história, como eu já participei de um sistema religioso, que dizia que era para construir colégio, construir escola, construir hospital, e rádio, e TV, mas isso não pertence ao povo, isso pertence a eles. E o povo morre crendo piamente que é deles tudo isso. Isso é mentira. É isso que a Escritura diz que ia acontecer. Na verdade, é um império, é uma herança familiar, né, dominada pelos seus parentes e aderentes. Um ponto muito interessante sobre o falso profeta é que ele nega a santidade. Yohanan, o João, escreveu: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Yahweh, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o espírito de Yahweh, todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne é de Yahweh. E todo espírito que não confessa que Yahushua veio em carne não é de Yahweh. Mas este é o espírito do anti-Messias, ou anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, se sois do Eterno, Criador, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Queridos, negar que o Messias veio em carne é igual a negar que o nosso Messias, ele é o nosso exemplo, que ele também participa, ele é um humano. Negar que o Messias veio em carne, queridos, é exatamente o que os falsos profetas fazem com a teologia da graça barata. Que você pode viver sua vida do jeito que você quiser, igual a lei do satanismo. Faz o que quer e será o todo da lei. É importante, queridos, observar que se eles negam que o Messias é o nosso exemplo perfeito, não só o nosso substituto, mas também o nosso exemplo, então, logo, a pessoa não vai conseguir buscar santidade. E é por isso que muitos deles dizem: ninguém é santo, ninguém consegue ser santo, ninguém consegue cumprir a Torá. Esse tipo de discurso é o discurso de Satã. Ele que quer que os homens vivam na anomia, ou seja, o espírito anti-Torá, contra a vontade do Pai, contra os mandamentos do Pai. E todo profeta do YouTube que nega a Torá, que diz que não é porque isso não compete a nós, cristãos ou gentios, que isso era só para o judeu, que isso já passou, que o Eterno tem algum tipo de normas diferente do que está na Bíblia, na Torá, é o anti-Messias, é o espírito do anti-Messias, e é isso que está nos falsos profetas. Como esse cidadão da foto afirma, entre quatro paredes vale tudo. Como existe na filosofia, até dos jesuítas, de várias sociedades secretas, os fins justificam os meios. Então, tudo isso tem que ser desmascarado. Eles só querem ter uma aparência de piedade, queridos. Eles querem transmitir uma imagem de piedade, de humildade, entendeu? De resignação, de abnegação, mas eles não vivem isso. Enquanto se vestem de panos de saco, eles ostentam uma Ferrari. Enquanto eles choram na TV que estão sendo perseguidos, eles, nos bastidores, perseguem também. E eles utilizam de dinheiro, que eles chamam de santo, de dízimo e oferta, para perseguir, para fazer todo tipo de coisa absurda que você nem deve imaginar. Por isso que 2 Timóteo 3, 5 a 7 diz que eles teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando o poder, negando a prática. Destes, afasta-te. Meu querido, não me interessa se alguém vai ficar chateado ou se magoar porque eu estou desmascarando o seu falso profeta preferido aqui. O que me interessa é o que a Bíblia diz, diz para se afastar deles. E se eu for conivente em não falar aqui, eu também seria falso profeta, eu seria conivente do falso profeta. Ou se eu defendesse algum sistema religioso, ou profetiza, ou profeta, eu seria parcial. Mas não, a Bíblia diz, porque deste número são os que se introduzem pelas casas,
levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ora, por que nunca vão chegar ao conhecimento da verdade? Porque negam a Torá. E porque negam o Messias hebreu. Negam a Escritura na sua plenitude. Queridos, um outro ponto muito sério que está acontecendo são as novas doutrinas que estão se infiltrando no meio dos crentes. Em 2 João 1, 7 a 10, afirma o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que a Yeshua veio em carne. Este tal é o enganador e o anti-messias. Já expliquei para você que não confessar que o Messias veio em carne é negar o Messias. É dizer que ele não é salvador coisa nenhuma, que você vai continuar nos seus pecados. Embora a graça barata te encubra. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Yahushua não tem ayá. Quem persevera na doutrina de Yahushua, esse tal, tem tanto o pai como o filho. E se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Tem muitas pessoas que estão negando o Messias, que estão agora introduzindo doutrinas perversas. E eu vou agora entrar direto ao ponto. Existe agora uma onda mística permeando o YouTube. Você já viu pessoas falando de dualidade, falando de bem e mal conjuntamente, falando de opostos, falando de misticismo, falando de elevação espiritual, evolução espiritual, falando de coisas metafísicas, de coisas de outro plano, outra dimensão. Você já ouviu pessoas que agora elas adentram em coisas muito estranhas, que vêm até da cabala judaica, como o Adão teve uma esposa antes de Eva, e não sei o que a serpente teve uma relação com Eva. Isso tudo é mentira. Isso tudo não está na Torá, não está nas Escrituras. Isso tudo são fábulas, são folclores que as pessoas estão dando mais prioridade do que a própria palavra. E isso está acontecendo muito. E quem nega o Messias começa a adentrar nesse círculo místico, começa a tornar tudo subjetivo, a relativizar tudo, começa a racionalizar as coisas e dizer, não, depende da perspectiva de cada um, não tem certo nem errado, depende de como cada um assimila as coisas. Isso é mentira de Satã. É o que Satã realmente quer, relativizar tudo, misturar luz e trevas, chamar bem de mal, mal de bem, luz de trevas, as trevas de luz. E é muito perigoso, queridos, inclusive muitos judeus messiânicos que têm negado o Messias já estão envolvidos em misticismo, em bruxaria, e, portanto, não herdarão o reino dos céus. É muito sério isso. Se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina. Que doutrina? As palavras do Messias. E o que ele prescreveu na Torá. Não receba em casa e nem os saudeis. É muito sério. Se você está assistindo vídeos, se você está bebendo dessas fontes místicas, bebendo desses que negam o Messias, é judeu cabalista, é não sei o que, dose de zoa, é não sei o que de cabala, esoterismo, misticismo oriental. Se você está bebendo disso, meu querido, sua alma está em perigo. Você tem que cair fora já. Não receba em casa, nem tampouco os saudeis. A palavra diz que virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Queridos,
são uma coisa muito séria. Os profetas das religiões, eles todos defendem dízimo sistemático e obrigatório. Eles vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles não vão, de modo nenhum, tirar o foco de si mesmos. Eles não vão dizer, você pode se congregar em casa, porque você pode doar seu dízimo para o pobre, para o necessitado. Eles jamais vão falar isso. Pelo contrário, eles vão querer que você financie o império religioso deles e que você promova a ideologia deles. Infelizmente, a teologia da prosperidade, como o que chamam de seitas, como os movimentos neopentecostais, todos eles são uma cria do novo mundo dos Estados Unidos da América, e isso se espalhou pelo Brasil e por todo o resto do mundo. Nós vamos aprender que não existem profetas fora de Israel. Agora, eu vou pegar aqui no calo de muita gente quando eu vou falar isso, mas a Torá é muito clara. Quando o profeta fala em nome do Eterno, e essa palavra não se cumprir, e nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então a Torá, ou a lei, me diz para não ter temor do falso profeta. Eu não tenho, tá aí, eu pus a foto. Marcaram 23 de setembro, o arrebatamento, não aconteceu. Já marcaram agora para a próxima festa, certo? Esse outro aí, do canto de cá, diz que Moisés era do diabo, que os profetas eram do diabo, que a Torá é do diabo, que o próprio Deus era o diabo. Para você ver a que ponto eles chegam. Sem falar, queridos, que eles negam a palavra. Eles não falam a palavra do Eterno, eles negam a palavra. Por exemplo, esse profeta do lado de cá, que se diz professor, ele diz que o Evangelho de Marcos é uma fraude. Quer dizer, como que a pessoa tem a audácia de descredibilizar uma porção da Escritura? Porque já que Marcos é um evangelho sinótico, ou seja, ele é similar ao evangelho de Mateus, de Lucas, como que é uma farsa? Como que é falso? Eu não descarto aqui que existem traduções errôneas ou que houveram acréscimos. Isso aí a gente sabe que aconteceu. O fato é o cara descredibilizar e anular tudo. Todo o evangelho, por exemplo. Ou no caso desse de cá, que diz que todo o Antigo Testamento é uma fraude. Então, essa marca do falso profeta, ele vai descredibilizar a palavra e vai falar mentiras. Ele é mentiroso, ele vai fazer profecias, falar de profecias que não se cumprem. E isso está cheio no YouTube. Uma coisa é você especular e dizer, olha, setembro vai acontecer tal coisa. E outra coisa é dizer, Deus me mostrou que 23 de setembro vai haver um arrebatamento. Isso é uma blasfêmia. Quando que Deus te falou isso? Onde está na Bíblia? Como que você fala em nome de alguém que não te deu essa autoridade, essa prerrogativa? Isso é um falso profeta terrível. Ele fala que Deus falou algo para ele que Deus nunca falou. É isso que é a grande questão. Fala em nome de Deus. Como eles gostam de encher a boca, que Deus me revelou, Deus me chamou, Deus me mostrou. Meu pai, até quando nós vamos seguir o que o falso profeta diz em nome de Deus? A pessoa raciocina assim, ele fala em nome de Deus, logo ele está falando a verdade. Misericórdia. É porque ninguém conhece os ardis de Satã ainda. Até que ponto ele é capaz de ir para enganar alguém. Número 6, queridos, a Torá e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se aparece um profeta dizendo, cumprir a Torá, que o Shabat é coisa do passado, é maldição, é esterco, falando da lei, do não sei o quê. Queridos,
Não há luz neles, eles não têm revelação nenhuma. Se surgir um profeta dizendo que o testemunho dos profetas não foi verdadeiro, que os profetas da Escritura eram falsos, ou que o testemunho do Messias não é verdadeiro, ou que algum evangelho não é verdadeiro, ou que alguma carta dos talmidim, dos discípulos, não é verdadeira, é porque não há luz neles, são falsos profetas. É importante observar o seguinte, queridos, que quando se trata da aliança que o Eterno fez com Israel, o Eterno ele não vai entregar os seus oráculos a nenhuma outra nação que não seja Israel. Ou seja, não existe profeta fora de Israel. Ah, porque ele era americano e ele era... Não, então é falso profeta, que ele não é de Israel, é da América. Ah, porque ele começou lá no Rio de Janeiro, no coreto da praça. Ele é israelita? Ele é de Israel? Não é falso profeta. Ah, porque ele é uma pessoa muito boa, mas nega o Messias? Ele nega o testemunho do Messias e nega o testemunho dos Talmidim? Então é falso profeta. Se nega a Torá e nega o testemunho do Messias, é falso profeta. Esse é o teste que a Escritura nos deixa muito claro. E no Novo Testamento também há esse teste. Nós vamos ver daqui a pouco. Sem Torá ou sem lei, não há profeta. Lamentações 2:9, as suas portas caíram por terra, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. Seu rei e seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Infelizmente, queridos, no cristianismo não há visão do Eterno. No cristianismo que nega a Torá, como é a sua grande maioria. Ainda tem alguns movimentos que defendem a guarda dos 10 mandamentos, as 10 palavras, mas também não é toda a Torá, não é suficiente os 10 mandamentos. É toda a Torá, desde a descrição da cosmologia do universo, escrito no Gênesis, até o último preceito que Moisés declarou pela vontade do Eterno ao seu povo Israel. Aí eu sei que vai vir um monte de gente no vídeo, vamos apedrejar, agora nós vamos sacrificar animais. Não estou falando disso. Eu estou falando coisas que são perfeitamente aplicáveis em qualquer lugar e em qualquer tempo. Lógico que para executar juízos, você precisa estar num governo teocrático. Para haver sacrifícios, tinha que haver o templo vigente. E o Messias não ter se manifestado. Agora, como o Messias já se manifestou, rasgou o véu do templo, já anulou a ordem levítica. Então não precisa dar mais dízimo, não precisa ir a templo como mandamento, não precisa mais cumprir os rituais de sacrifício. É óbvio, o Messias é o sacrifício perfeito por nós. O livro de Hebreus explica isso muito bem. Ora, se o Messias ele veio, então o juízo será estabelecido no seu reino milenar, quando ele voltar. Não agora, não cabe a ninguém julgar ninguém, nem executar sentença de morte, como muitos defendem aí agora. Então, queridos, é usar a coerência. Agora, sem Torá não há profeta. Isso é muito claro na Escritura. Eles usam de milagres. Queridos, surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Quando você assiste os falsos profetas fazendo milagres, a emoção das pessoas, seu coração começa a se comover e dizer como esse homem é usado, como esse homem é bom. Mas, queridos, no livro de Jó, Satanás teve a autoridade do Eterno, a permissão do Eterno, para infligir doenças em Jó, ou Iov. E Satanás pode provocar doenças. Ele pode, por exemplo, tirar doenças de algumas pessoas e colocar em outras. Até porque elas precisam se manter vinculadas ao templo. Elas sempre tem que ter alguma coisa para ir ao templo, como um mercantil, que você vai sempre que precisa de algo, sempre que precisa consumir algo. Então as doenças nunca acabam,
os problemas financeiros nunca acabam, e as pessoas se tornam dependentes dos falsos profetas. Eles utilizam esse artifício de prodígios, de sinais, de milagres, de tantos ritos mirabolantes, como eles fazem as temáticas dos cultos, dos eventos deles, para justamente enganar, se possível, os escolhidos. As Escrituras não colocam os sinais como uma prova definitiva de que alguém é o verdadeiro ou falso profeta. Até porque, como eu disse, não se levanta profeta fora de Israel. O que nós temos nas mãos é o testemunho desses profetas, ao qual estudamos, só isso. E muitos iam ter com ele, com o Messias, e diziam, muitos iam ter com João, o Yohanan, e diziam, na verdade, Yohanan não fez sinal algum, mas tudo quanto Yohanan disse deste era verdade. João não fez sinal nenhum, meus irmãos, ele só pregava arrependimento, conversão, abandono dos pecados, preparação para o reino vindouro. Ele não fazia milagres. Ele apenas preparava o caminho para o Messias. E assim todo o remanescente dos últimos dias, a verdadeira congregação, que chamam de igreja, né? Verdadeira carral, congregação, que é rilado eterno, vai manifestar a pregação do arrependimento. Arrependimento de quê? De transgressão da Torá. Arrependimento de quê? De desobediência à palavra. Arrependimento de quê? De seguir falsos profetas, conforme estamos vendo nesse estudo de hoje. A Escritura diz que o dragão, que é Satã, irou-se contra a mulher, que é Israel, nós sabemos, né, que é a congregação, fizemos estudo sobre isso, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, um remanescente de Israel, que são os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm o testemunho de Yahushua. Então eu me pergunto, como podem os cristãos dizer que não há mandamento nenhum mais, quando uma das características do remanescente é guardar os mandamentos, os mitzvot, né? E tem o testemunho de Yahushua, ou seja, eles aceitam o Messias Yahushua, hebreu, da linhagem de Yahudá, o Judá, um cumpridor da Torá, um homem que não veio rejeitar Israel nem abandonar a Terra Santa. Ele veio o quê? Buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as tribos perdidas, e reuni-las como um bom pastor, num só rebanho. Em um só lugar, que é o mesmo Israel. Quando ele virá para restaurar o reino de Israel. Infelizmente, o sistema pagão e maçônico cristão ensina deturpadamente tudo isso. Né? Que vamos herdar o céu, que Jesus era romano, manto vermelho, cabelo comprido e loiro, pele clara, olhos azuis, né? barba curta. Quer dizer, tudo ao contrário do que os mandamentos dizem, tudo ao contrário de quem o Messias realmente foi. Mas graças ao Eterno, queridos, que haverá um remanescente. Aí está outro profeta, muito conhecido. Ele nega a Torá, ele se auto-engrandece, e o que é mais terrível, o que é mais absurdo, as pessoas o veneram, o adoram. E o Apocalipse 19:10 fala exatamente sobre esse problema, onde diz o seguinte: eu lancei-me a seus pés para adorar. Que foi João, né? Ele lançou aos pés do anjo. E ele ia adorando o anjo. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Yahushua. Adora a Yah, porque o testemunho de Yahushua é o espírito de profecia. Então, queridos, primeiro, a falsa adoração está vinculada ao falso profeta. Ele vai querer ser adorado, ser engrandecido.
Mas aqueles que servem verdadeiramente ao Eterno e o adoram em espírito e verdade, eles não vão adorar ninguém mais no seu Eterno. E a palavra diz que o testemunho do Messias é que é o espírito de profecia. Eu fui de uma religião que a profetisa lá, ela era denominada como o espírito de profecia. Quer dizer, é um absurdo, é um impostor, ele se coloca no lugar do Messias como testemunha, ou a testemunha. Como nós estudamos no último vídeo sobre as duas testemunhas, tem gente dizendo, eu sou uma das duas testemunhas, já encontrei um sujeito que disse que eram as duas testemunhas, ele sozinho. E eu li comentários agora, recentemente, aqui no vídeo, de pessoas dizendo que era uma das duas testemunhas. Bom, queridos, sinceramente, vamos ser bem honestos, pela palavra, pela real, pela verdade, não tem nada posto além daquele fundamento que já foi estabelecido, que é o Messias, certo? E os profetas. Não tem mais nada além disso. O que já está na Escritura. Tudo o que passar disso é falso profeta. Ter o dom de profecia é uma coisa, ser profeta é outro. Quando o sujeito tem o dom de profecia é porque ele estuda a profecia, ele entende o que já está revelado previamente. Até porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, nenhum homem pode dizer, ou mulher, que recebeu sozinho aquela revelação profética. Ele não pode. Segundo Pedro, é muito claro. Nenhuma profecia é de particular interpretação ou elucidação. O sujeito dizer, Deus me revelou, só a mim, pronto, a mais ninguém. Isso é mentira. Falso profeta. Queridos, então eu conclamo aos sinceros, que amam o Eterno de todo o coração e que amam ao Salvador. Não se deixe levar por falsos profetas. Pare agora de idolatria, pare agora dessa dependência. Deixe de preguiça, vá, pegue sua Bíblia, vá ler, vá estudar, vá, pegue uma escritura verdadeiro nome, que tem os originais no hebraico, no aramaico, vá estudar quem foi Enoque, vá estudar quem foi Daniel, quem foi Yohanan, vai estudar esses homens, os profetas, vai estudar a vida de Jeremias e Irmiarro, o quanto esse homem apanhou por falar a verdade do Eterno, o quanto esse homem realmente portava a verdade na boca dele, porque ele era perseguido, porque ele era odiado, como todos nós que servimos piamente ao Messias, padeceremos perseguição e seremos odiados e abandonados por todos. Então, queridos, nós estamos aqui para fazer campanha, para se promover. Nós não estamos aqui para se aparecer, né, para se amostrar. Não. Nosso objetivo é a verdade. A verdade que liberta desses falsos profetas enganadores que já tem o galardão deles. Eles vão prestar conta no dia do juízo. E você, que talvez segue ele, vai prestar conta também. Mas eu creio, eu oro para que o Eterno nos dê o espírito de discernimento e de coragem. Não temam eles, diz a Torá. Não tema. Não tema esse profeta. Que ele falou de soberba. O Eterno não falou por ele. Não tema ele. Exponha os falsos profetas. Ponha à prova. E o Eterno vai te recompensar no grande dia. Que Yahushua te abençoe, te guarde. Que o Eterno de Israel seja a tua palavra firme, a tua rocha firme, e o testemunho do Messias e os profetas estejam no teu coração, queridos. Shalom para você, até um próximo hangout, um abraço para os nossos irmãos de Pernambuco assistindo ao vivo, todo o grupo aí, né, dos irmãos. Um abraço para os irmãos do sul do país, que sempre estão presentes. Um abraço para os nossos irmãos do centro-oeste, do norte, né, temos alguns irmãos do norte e até fora do Brasil assistindo também. E os irmãos do Nordeste, de um modo geral, né? Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês ou em qualquer outra parte do mundo assistindo. Em nome de Yahushua HaMashiach. Continue firme na Torá e nos profetas. Até o próximo hangout.